Hoje iremos falar sobre indígenas da região sudeste, um tema de muita importância, mas pouco falado na atualidade. E também quais são as tribos indígenas dessa região. A primeira tribo indígena antes da colonização brasileira. Muitos índios mudam para a cidade em busca de vida melhor e a realidade não é como eles previam. Índios fecham ferrovia do Vale em Minas Gerais em protesto contra a morte de Rio Sagrado. Presidente eleito Jair Messias Bolsonaro afronta direitos indígenas. Agora iremos passar para o repórter Vinícius Pereira, que irá falar sobre as reservas indígenas. Segundo o Instituto Socioambiental, na região sudeste há 40 reservas indígenas, sendo 3 no estado do Espírito Santo, 8 em Minas Gerais, 25 em São Paulo e 4 no Rio de Janeiro. Alguns ainda se encontram em processo de legalização. Os principais povos do Espírito Santo são os tupiniquins, que habitam na terra ATI Tupiniquins, população de 2.464 indígenas e área oficial de 14.282 hectares. Minas Gerais são os Macassacali, que habitam na terra TI Massacalec, população de 1.555 indígenas, área oficial de 5.305 hectares. São Paulo são os Guaranis do Aquapéu, que habitam na TI Guarani do Aquapéu, com a população de 95 indígenas e a área total de 4.372 hectares. Rio de Janeiro são os Guarani do Bracuí, que habitam na TI Guarani do Bracuí, com a população de 3.279 indígenas e área total de 2.127 hectares. Eles chegaram ao Brasil em 1500, já era habitado por 3 milhões de índios. O tempo passou, muita coisa mudou, principalmente nas condições indígenas no território brasileiro. Apesar de muitas aldeias preservar seus costumes, tradições e rituais, é uma história que atravessa séculos, muito antes de seus colonizadores. Agora vamos ver uma reportagem de Adriana Coutinho, que já foi apresentada no jornal Tribuna. A longa estrada que nos levou à aldeia-mãe dos Tupi-Guarani do litoral paulista abriu o caminho para um dia de festa. Fomos recebidos assim na mais antiga aldeia da região. Talvez por isso, vivenciamos uma indescritível sensação no meio da Mata Atlântica. Meu nome é Paraguaçu Awani Boetaju. É um homem sério. Paraguaçu é o cacique da aldeia Bananal, onde vivem 12 famílias. Meu nome é Jacira Cunhã Embureta Taimbuju, que significa a última luz. Eu sou a mais nova de 15 irmãos, sou filha do Auá Quirilinju, que foi uma grande liderança do litoral. A aldeia indígena Bananal é descendente dos Tupinambás, o idioma falado é o Tupi-Guarani. Jacira é professora das crianças da aldeia, formada em pedagogia pela USP, cursa mestrado e ainda estuda enfermagem na Faculdade de Peruíbe. Assim como na tradição oral, relatada pelos nossos Nhanderamuns, os nossos mais velhos, também existem registros de cartas no cartório do Rio de Janeiro. Em meados de 1753, a coroa decidiu que nós indígenas teríamos o direito novamente sobre as terras. A partir daí, desse momento, começa uma nova história. Uma família resolveu
se instalar aqui, mais próximo à encosta da Serra do Mar. Então aqui começa a nossa história, a aldeia Pacoatã. Porém, essa nossa história do aldeamento São João Batista já é desde 1500. Por isso consta essa história de 465 anos, quase 500 anos de existência no local. A gente só se afastou. E agora, recentemente, a gente fez uma nova retomada de áreas. Aqui também servia de pouso para os parentes que vinham distantes e para os que iam para longe também. E ela é considerada aldeia-mãe porque daqui surgiram outros aldeamentos. Minha aldeia já teve 450 índios aqui. De todas as etnias que você imaginar, passou por aqui. Todas. Todas essas aldeias aqui do litoral, todas filhos dessa daqui. Meu pai é branco, não é indígena, e minha mãe é indígena. E eu moro aqui há mais de 30 anos. Não largaria? Não, não me vejo fora daqui. Quando você vê assim, o Tupi-Guarani sendo preservado, o que você mais gosta da língua? De repente, alguma oração, algum canto? O canto, o canto sagrado. Ê, aê, aê, Imarangatu. Porta. Aê, aê, Imarangatu. Os rituais, as crenças, as tradições, a caça, o artesanato. Amanhã, vamos contar mais um pouco sobre a vida na aldeia-mãe do litoral paulista. As gotas do limão que acabou de ser colhido do pé são segredinhos da culinária dos Tupi-Guarani. O limão, geralmente, o pupunha não preteja, mas o juçara já preteja. Isso, fica mais escuro. Aí eu coloquei o limão para dar um gostinho a mais. E esse é um alimento muito nobre, tem muita vitamina e fibra alimentar. Então quer dizer que sustenta bastante, né, o nosso povo. O palmito que chegou à mesa da aldeia é colhido poucos minutos antes de ir para o forno a lenha. Daqui é o palmito pupunha que a gente planta, que as mudas que a FUNAI fornece pra gente, né, pras aldeias. Esse é o chamado palmito híbrido, uma espécie que nasceu para preservar o juçara, ameaçado de extinção. Foi desenvolvido por um japonês lá de Miracatu, Tuzino, né? A gente também trabalhou com híbrido, eles têm aí plantado, né? E para corte, que é justamente para não ter esse problema de cortar a juçara, né? Um problema em toda a região aqui, que levou até a quase extinção da espécie, né? Era o corte sem plantio. Então a gente começou a trabalhar em toda a região aqui, incluindo a aldeia aqui, esse trabalho de enriquecer com mais juçara e começou a trabalhar também com a pupunha para corte. E aí o juçara começou a ser utilizado mais para a produção da polpa e para a reprodução também das mudas. A sustentabilidade não é uma novidade aqui na aldeia Bananal. É um costume dos antepassados. O pai, o cacique João Índio, a gente tem essa visão dele já, né? Que antigamente a gente tirava o palmito, extraía para a gente vender na feira livre, para se sustentar, né? Mas depois de um tempo nós percebemos que o palmito juçara ele vale mais em pé do que ele deitado, porque você cortou um pé, uma palmeira, que ele dura na mata ele dura de 8 a 10 anos para soltar um cacho. E você derruba um pé de palmito com um cacho daquele, com mais de, vamos dizer assim, umas 1000 mudas ali em cada cacho.
aí vai estar atrapalhando esse sistema e tirando o palmito predatoriamente. A gente estava vendo que estava acabando, e assim acabando o palmito, vai acabando os tipos de animais também que sobrevivem dele, como tucano, o pavô, macuco, nambu, jaó, esses pássaros que são sagrados para nós. Desde o meu pai, ele já começou com esse projeto de plantar, tirar a polpa do açaí e fazer o suco do açaí, e já a semente vai para germinar no viveiro, e do viveiro a gente coloca nas mudinhas no saquinho, a FUNAI leva para outras aldeias que não tem, ou a gente planta aqui mesmo na aldeia, ou a gente também pega semente, quando é muita semente que não dá para pôr nos saquinhos, a gente faz a plantio de arremesso, a gente vai arremessando nos locais, no meio das matas, onde não tem o palmito jussara. Porque, na verdade, o açaí é um fruto do palmito jussara. O açaí é o fruto do palmito jussara. Olha que legal. A gente tem uma horta, a gente planta mandió, auati, que é mandioca, o milho, pacoá, que a aldeia é Pacoatã, por conta das vários tipos de plantação de banana que tem aqui dentro. E assim, a gente segue preservando nossa cultura e os nossos costumes. Eu amo a minha cultura, eu amo ser indígena. Esta é a imagem da O alimento que vem do cultivo de folhas. Essa aqui é a folha da taioba. É o nosso alimento de muitos e muitos anos. Frutos, legumes e da caça é sagrado. Para os indígenas, a natureza oferta tudo o que é necessário. Por isso, agradecer faz parte da cultura também dos Tupi-Guarani. É um de seus rituais. Todo animal para a gente é sagrado. Quando a gente vai caçar ele, a gente sempre tem um ritual de agradecimento por ele estar sendo sacrificado para nós levar o alimento para a nossa família. Com certeza, Nhandejairo, ele fica muito feliz quando a gente cuida desde uma planta a um animal, e quando a gente necessita desse animal para se alimentar, ele também sabe que faz parte da gente e a gente pode estar fazendo isso, utilizando dele tudo que ele deixou, tanto os ossos como a pele. A gente não faz nada, a gente não retira nada da natureza em vão, a gente aproveita o todo. Essa armadilha é do nosso povo tradicional tupi. Ela serve para pegar tatu, paca, cateto, dá para pegar cabrito, coati, cutia, todos os animais de médio porte, né? Essa armadilha é uma armadilha para pegar cateto ou a caça que passa no carreiro dele, né? Então é uma armadilha que pega pela mão, ele pega vivo, né? Aí você tem que vir ou com arco e flecha ou com uma burduna para você abater ele, né? Essa armadilha se chama jiqui, é uma armadilha tradicional do povo tupi. Em outras etnias também é usada ela. Quando o tatu entra ali dentro, a gente cerca ele de varinha, tem que ter certeza que o tatu está lá dentro. Daí a gente vai enchendo de madeirinha aqui, enchendo de madeirinha com barro e folhas. Quando ele vir subindo, ele não consegue mais voltar, e daí ele vai ficar preso mais ou menos nessa altura. Do animal a gente usa tudo, desde dente, couro, os ossos dele, o óleo dele, tem muito óleo medicinal que a gente usa para a parte medicinal, que é o óleo de jacaré, que serve para curar catarata nas vistas, serve para qualquer problema de visão e também para bronquite. E a carne principalmente, também o couro a gente usa para fazer os nossos adereços e também os colares com os dentes. O nosso artesanato, ele é um artesanato todo extraído da natureza, né? Você vê que
A gente não trabalha quase com coisa industrializada, são todas coisas naturais, do cipó, madeira, né? Então aqui está um pouco de sementes, né, do material que a gente confecciona aqui, que é um meio também de sobrevivência nossa, né? E o artesanato a gente usa para fazer a terapia espiritual, né? Você está fazendo a peça, você está trabalhando na sua cabeça. A característica principal do Tupi-Guarani é a pintura, esse grafismo, e essas peças como o pau de chuva e o acudurá, que é o pau de chuva, e o gurapá, que é o arco grande nosso aí, né? O artesanato em si, ele identifica a sua etnia, né? Indígenas mudam para a cidade em busca de vida melhor e a realidade não é como eles previam. Agora vamos ver uma reportagem feita por Vinícius Pereira. Estamos aqui com o índio Iauê, da tribo Guarani do Aquapeu, e viemos saber quais os motivos que fizeram ele vir para a zona urbana. São diversos motivos que fez a nossa tribo migrar para a cidade. A falta de terra e o conflito indígena foi um dos principais motivos, porque como está aumentando a população indígena e a pequena quantidade de terra, está havendo muito conflito entre essas famílias. E por isso nós não queremos que haja esse conflito entre nossas tribos. E esse motivo, e entre outros, foi que nós foi para São Paulo e tentar nossa vida lá, porque aqui na nossa região, e devido ao conflito com os poceiros, isso também é um dos motivos que fez, e a falta de saúde, aqui não tem o ensino médio, e os nossos filhos estão crescendo e não vai ter poder cursar uma faculdade e tentar melhores condições de vida. E esse foi um dos motivos que fez nós migrarem para São Paulo. E quais foram as dificuldades que você encontrou ao chegar na cidade de São Paulo? Um dos motivos que fez eu migrar para São Paulo foi que os poceiros da nossa região, que habitam lá perto, mataram meu pai, e com isso eu fiquei desgostoso e vim embora tentar a vida em São Paulo. Esse foi um dos vários motivos que fez eu vim para São Paulo. Meu pai, ele viajava muito para Brasília, ele obtinha todo o conhecimento ele mesmo fundou a nossa aldeia. Ele arrumava as batalhas, fazia os curativos, ensinava os nossos filhos a caçar, pescar, e para quando nós morrer, eles substituíram o nosso lugar para não faltar a tradição. E com isso, os poceiros ficaram com raiva e mataram meu pai, e eu não queria que os meus filhos passassem por essas coisas que eu passei. A existência de índios nas cidades decorre de duas razões principais: do movimento de imigração das terras de origem para as cidades ou do crescimento das cidades que acabam alcançando as terras indígenas que passam a integrar em área urbana. Em São Paulo encontramos os dois tipos de situação: duas terras indígenas Guarani localizando na zona sul e oeste, terras indígenas Jaguará e Tenedoide Porã. Índios fecham ferrovia do Vale em Minas Gerais em protesto contra morte de rio sagrado. Vamos ver agora a reportagem de Ricardo Senna. Estes são os índios Krenak, que vivem às margens do Rio Doce no interior de Minas Gerais. Eles estão revoltados com a poluição de seu rio sagrado pela lama que vazou das barragens em Mariana há cerca de 10 dias. O povo Krenak decidiu fazer seu protesto em cima desses trilhos que fazem parte da estrada de ferro Vitória-Minas, por onde a Vale escoa sua produção de minérios para o exterior. Eles dizem que enquanto a Vale não entrar em contato, enquanto a Vale não responder às demandas deles, trens como esse, que carregam toneladas de minério de ferro, vão continuar parados. O que aconteceu foi que a mineradora estourou lá, né? Lá em cima, e desceu a água. E aí foi chegando de pouquinho em pouquinho essa água aí. Sexta-feira praticamente desceu tudo, né? Os peixes veio morrendo. Hoje a gente não pode usar mais o rio, que acabou, né? A gente não pode mais tomar banho, não pode mais pescar.
Acabou praticamente, o rio morreu, né, para nós, porque nós não podemos usar ele mais. Vi muito peixe morto, meu coração ficou muito triste, eu não aguentei, quase que eu desmaiei, de tanto chorar. Os índios exigem que a Vale venha discutir a recuperação do Rio Doce e a distribuição de água potável para a tribo. A companhia diz que se compromete em se relacionar com o povo Krenak de maneira transparente e participativa. Diz também que a paralisação da ferrovia prejudica a distribuição de água para comunidades afetadas pela lama. Autoridades planejam conter a água poluída em uma barragem mais abaixo no rio, na divisa de Minas Gerais e Espírito Santo. Mesmo que isso funcione, será tarde demais para os índios Krenak, que só podem agora esperar por ajuda e apelar para o pajé. Eu fiz oração, tudo. Orei a Deus, que Deus tinha que olhar para nós. O presidente eleito Jair Messias Bolsonaro afirma que suspenderá a demarcação de terras indígenas, direito garantido na Constituição Federal de 1988, nos artigos 20, 27, 67 e 231. Agora vamos falar com o índio Iauê, da tribo Guarani do Aquapeu. O que você acha sobre essas novas políticas adotadas por Jair Bolsonaro em relação aos direitos indígenas? Olá, bom dia a todos. Esse novo plano instituído pelo governo Jair Bolsonaro não afetará somente o nosso povo, mas também como todos os ribeirinhos que moram naquela região, porque o rio é onde tiramos todo o nosso sustento, da nossa família, mas nós moramos naquela região bastante tempo e com a introdução da mineração vai destruir, causar grandes impactos ambientais. Já essas terras que estão sendo preservadas por nós há séculos, elas não vão mais existir. A mineração vai acabar com nossas reservas. E para onde vamos? Vamos para a zona urbana? Chegando lá, vamos fazer o quê? Não temos conhecimento para trabalhar, para tirar nosso sustento. Então, o que vamos fazer? Essa Constituição ela deve ser replanejada e muito debatida para que não haja, assim, com esse plano que vai acabar com nossas reservas, vai tirar todos os nossos direitos. Então, esse é uma questão a ser discutida e reformulada. Obrigado pela sua participação no nosso programa. Esse tema é de bastante importância e deve ser sim discutido na nossa sociedade. Estamos aí e vamos lutar pelo nosso direito. Não vamos deixar que ele se acabe assim.